almas pra glória de Deus. Você está assistindo o podcast Libertando Almas. Todos os sábados, às 11 horas da manhã, tem um novo episódio. Aqui você vai ouvir testemunhos edificantes de vidas transformadas por Deus. Então já se inscreva no canal e deixe seu like. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo para edificar mais vidas e libertar mais almas. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Libertando almas pra glória de Deus. Olá, boa noite. Estamos aqui de volta com o projeto Libertando Almas, né? Mais uma vez aqui trazendo um testemunho. Hoje vai ser um programa diferente. Hoje vai ser um projeto tratado de uma forma diferente. Hoje nós vamos falar sobre projetos sociais, né? Estou aqui junto com o meu amigo e pastor Carlos da Igreja Global, né? Quer dar uma boa noite aí, pastor? Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Isso aí. Em nome de Jesus. Estamos aqui também com o futuro, o pastor Germano, da Igreja Quadrangular. Boa noite, Germano. A paz do Senhor, seja bem-vindo. Boa noite a todos, boa noite. É uma honra novamente estarmos aqui juntos. Isso aí. A honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é Ivan, evangelista do projeto Libertando Almas. E hoje, com muito prazer, eu trago aqui a nossa irmã Leandra Ribeiro dos Santos, a fundadora do projeto Mulheres Invisíveis. Seja bem-vinda ao projeto Libertando Almas. É um prazer te receber aqui. Nós vamos bater um papo e eu gostaria que você falasse sobre o seu projeto, né? Inicialmente assim, mas antes de mais nada, eu vou mencionar para vocês aqui uma passagem que eu trouxe baseado no seu projeto. Tá em Provérbios 31:10. A mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. O coração do seu marido confia nela, e a ele não faltam riquezas. Ela lhe faz bem, não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, e trabalha com mãos hábeis, como os navios mercantes. Ela de longe traz o seu pão, ainda de noite se levanta, dá mantimento à sua casa e suas tarefas às suas servas. Então, baseado nessa palavra, irmã Leandra, seja bem-vinda mais uma vez, né? E eu gostaria que você, inicialmente, falasse do seu projeto, né? Como iniciou, quando iniciou. Fique à vontade para falar. Boa noite, obrigada pelo convite. Sou a Leandra, como você já disse, sou fundadora do projeto Mulheres Invisíveis e tô aqui a convite para falar um pouco desse projeto, né, que começou lá em 2019, eu tinha 16 anos, eu tava no segundo ano do ensino médio, se eu não me engano, e surgiu de uma forma muito inesperada, assim. Desde que eu me conheço por gente, eu sempre fui uma pessoa que se importava com justiça social, com pautas sociais, sempre fui dessa forma, sempre pesquisei, sempre estudei bastante. E quando chegou nessa fase do ensino médio, eu tive a oportunidade de criar um projeto por conta de uma disciplina na escola que tinha de iniciação científica. Então a gente tinha que fundar alguma coisa, só que todo mundo estava fundando projetos relacionados à biologia e montar coisa. E eu falei, eu não sei fazer nada disso. Não me coloca pra construir coisa, pra fazer coisa sustentável, eu não faço ideia. Aí eu fui pensando, né, o que eu posso apresentar. E aí eu sempre morei no centro de Campinas, pra quem não sabe, é um lugar que tem muita concentração da população de rua. E olhando pra isso, eu sempre pensei na questão das mulheres, nas questões de luta mesmo, de desigualdade social. E olhando pra essas mulheres, eu pensei, nossa, mas como que será que é ser mulher e estar na rua, né? E aí surgiu o projeto Mulheres Invisíveis, que trata também da questão da pobreza menstrual, que é a falta de acesso a recursos para menstruação, falta de educação sexual, falta de absorventes, falta de remédio para cólica, falta de estrutura, falta de saneamento básico, água potável, lugar seguro, tudo isso. E aí surgiu essa pauta e a gente se aprofundou um pouco mais nela. Mas o Mulheres Invisíveis trata sobre violência de gênero, trata sobre a desigualdade, a falta de dignidade, falta de humanidade que essas mulheres em situação de rua e em situação vulnerável, né, sofrem. E aí surgiu e tem caminhado até hoje. Muito bem, pastor Carlos. E como que é esse trabalho que você faz? Endereço e como deve te procurar?
Então, a gente trabalha com divulgação no Instagram, né? @m.invisíveis. Pra encontrar a gente é pelo Instagram. E a gente faz ações ao longo do ano. A gente faz ações na rua ou na comunidade também. A gente entrega absorventes, kits de higiene, produtos de higiene e faz ações voltadas para temáticas femininas, né? Então, violência de gênero, abuso, deixa eu ver... Sim, deixa eu só te contar um pouquinho para entender melhor. A pessoa que não tem condições de ter o Instagram. Ah, sim, você tá falando das pessoas que a gente atende. Isso, como... Na verdade, elas não encontram a gente que as encontra. Elas não têm esse acesso a gente, geralmente, porque a gente que geralmente faz essas ações periódicas para encontrá-las. Então, não é uma ONG, né? É um projeto social. Não tem uma casa, não tem ainda esse lugar onde elas podem ser acolhidas ainda. Mas a gente vai até elas. Ah, sim. Entendeu? Entendi. Germano? Bom, interessante, né? É um projeto assim, se você vê uma jovem, né, que na sua adolescência já iniciou num projeto social, né? Você vê assim, que a Bíblia fala sobre mulheres virtuosas. A Bíblia tem muitas mulheres virtuosas, né? Só que hoje em dia tá difícil a gente encontrar pessoas que jovens que na adolescência estão dispostos a perder um tempo, a se dedicar, né? Pra ajudar o próximo. Então, Yandra, fala pra mim um pouquinho de você. Queria que você falasse um pouquinho de você, o tempo que você perdeu pensando nisso, um pouquinho sobre a sua vida. Vixe. Quem é Yandra? Pra gente conhecer você, quem é Yandra? A Yandra sempre foi muito briguenta. Então, até por esse versículo de mulher virtuosa, eu acho que a gente se perdeu um pouco no sentido de criar mulheres para serem apenas domesticadas, no sentido de que a gente, sim, temos que ser mulheres virtuosas, temos que ter sabedoria, edificar o nosso lar, mas a gente perdeu um pouco o sentido do que é isso. A gente deixou de fazer a obra, a gente acha que as mulheres na igreja têm que ficar caladas, a gente acha que as mulheres da igreja não devem ter um conhecimento teológico profundo e irem atrás dos seus sonhos e coisas do tipo, porque isso não cabe a uma mulher virtuosa, mas cabe. Na Bíblia relata Débora, por exemplo, relata Esther, que desobedeceu às ordens sociais daquela época para lutar pelo seu povo. Então, assim, a Yandra desde sempre foi muito briguenta em relação a isso. E o papel da mulher dentro da igreja, que não é simplesmente você ser um step, você também é uma pessoa que deve ser usada por Deus, você deve ter essa intencionalidade e como se diz, assim, se colocar na posição de ser usada, sabe? Sim. Então, as mulheres não servem apenas para servir, mas também para agir conforme Deus quer que a gente haja. E servir não digo de servir a Deus, de servir o seu próximo, eu digo no sentido de ser apenas step pro crescimento dos outros. Porque a gente foi ensinado que devemos ficar caladas, que a gente não deve ir atrás de conhecimento profundo, só que não é assim. Então, dentro da igreja, muitas mulheres foram caladas por conta disso. A gente sabe de muitos casos, infelizmente, por exemplo, de violência doméstica, que as mulheres são coagidas a não delatarem seus maridos ou continuarem em um casamento que elas sofrem muito por conta dessa questão. Então, a Yandra sempre foi muito chata, muito briguenta, sempre foi chamada de ser esquerdista e coisas do tipo, sempre feminista e não sei o que, só que não, eu não sou feminista, não é o seu perfil, não sou esquerdista, eu só entendo que Deus diz lá no Sermão do Monte, né? Bem-aventurados os que têm sede de justiça. Então, eu acho que esse é o meu lema da vida, assim. Bem-aventurados os que têm sede de justiça. Eu sou pastor e vejo que é uma luta grande o pastorado. O trabalho é árduo, tempo é pouco.
Você tem quantos anos? Qual a sua idade? 21. 21. E anda, namora? Não. Tá tranquila por Tô enquanto? tranquila, Eu digo não. assim, tempo pra isso. Tempo pra poder... Eu não tenho tempo pra Isso, nada, isso. Eu estudo, trabalho, CLT. Aí anda fora do projeto. Aí anda fora do projeto? Bom, eu estudo Relações Internacionais, estou no 4º ano da faculdade, termino no ano que vem. Eu trabalho também, eu trabalho CLT. Eu tenho, além do projeto, deixa eu ver... Antes eu tinha mais cargos na igreja. Hoje estou apenas tranquila, porque é muita coisa. É muita coisa, né? Então, a Yandra, fora do projeto, é isso, não tem Yandra tempo almoça, pra nada. janta? Almoça, às vezes janta, quase nunca, porque chega da faculdade Chega na faculdade cansada. cansada. Já passei por isso, já passei por isso. Não tem muito. A Yandra, ela sempre tá cansada. Já passei por isso. Vocês mencionaram aí mulheres virtuosas. Eu trouxe aqui, ó. Na verdade, eu fiz uma colinha, porque é muita informação, então não deu pra mim decorar tudo. Eu peço até desculpa pra quem tá assistindo aí, mas eu puxei algumas informações referente da Bíblia, né? Sobre mulheres que fizeram uma diferença, né? Mulheres virtuosas, como mães, profetisas, juízas, e se dedicaram a Deus. Eu peguei o exemplo, como por exemplo, peguei Maria, escolhida para ser a mãe de Jesus, Sara, esposa de Abraão, Raquel, esposa de Jacó, mãe de José e de Benjamim, símbolo de lealdade e amor, né? É o que você representa, né? Lealdade, amor com o próximo. Ana confiava em Deus e orou com fé para ter um filho, né? Então, existem várias mulheres virtuosas, né? O trabalho que você faz na sua idade muita responsabilidade, né? A gente entende, a gente respeita. E uma coisa que você falou no início foi o seguinte, com relação a mulheres que moram nas ruas. Porque pro homem já é difícil morar na rua, né? Mas homem é homem, né? Nosso couro a gente aguenta a pancar, né? Mas pra uma mulher, você já chegou a conversar claro, você já chegou a conversar com mulheres moradoras de rua. Mas assim, o que mais te marcou? Uma pessoa que chegou pra você e falou, olha, minha situação é essa, né? Aconteceu isso. Já chegou a esse ponto? Já. Eu acho que o que mais é recorrente e que a gente já lidou, assim, de conversar é a questão do abuso mesmo. Abuso sexual e violência na rua. Porque se na nossa vida diária as mulheres já morrem diariamente, já são violentadas e mortas diariamente, na rua que você está exposta, não está sendo vista pelas políticas públicas, pelos representantes públicos, por ninguém, até pela polícia você não é ninguém. Então, assim, é muito mais fácil você ser violentada. Então, os relatos que chegam são, por exemplo, olha, quando a gente está na rua, a gente tem que se apegar a um homem. Qualquer homem, se ele bate, se ele abusa da gente, tudo bem, desde que seja só um. Porque eu tô com ele, então os outros homens vão me respeitar. Se ele faz qualquer coisa comigo, então assim, ossos do ofício. Porque elas precisam ser protegidas por um homem, independente de como ele age com elas. Porque ao se afastarem, elas são expostas, carne viva, assim, então é assim, bem feio. A questão do abuso, elas não têm onde se esconder. Então, às vezes elas fazem o que elas dizem que é se vestir de homem. Então, elas se masculinizam assim, o máximo que elas podem, para não serem vistas como alvo. Certo. Então, essa é uma questão bem recorrente. A questão da menstruação, sei que estou aqui com homens, mas é uma questão recorrente também, porque é muito sensível, né? O fato de que elas não têm absorvente. Gente, absorvente é muito caro. Absorvente é caro. Tem uma taxa de imposto sobre absorventes e sobre os produtos femininos, né? Então, torna ele mais caro ainda. Então, elas colocam casca de banana, trapo velho, sabe, miolo de pão, tudo isso na região íntima pra conter a menstruação, porque é vergonhoso, é feio, ninguém gosta de ver, e elas têm essas únicas opções pra conseguir. Agora tem o programa, né, de conseguir absorventes gratuitamente, porém ele não é tão funcional para as mulheres em situação de rua principalmente. Mas isso é outro tópico. Programa do governo ou programa? É do governo. Deixa eu falar para você.
Eu lembro que uma vez eu estava fazendo uma programação de madrugada, 2 horas da manhã, e me ligou a mulher, que tinha acabado de apanhar do marido, e dava surto nele, e ele simulou que ela traiu ele. Eu não tinha traído ele. E lavou ela por dentro tudo de álcool. Aquilo me cortou o coração, e ela estava toda se ardendo. Tem histórias assim? Então, desse nível, nunca chegou até a gente, pra mim, particularmente. A gente tem uma advogada no nosso projeto. Sim. Então, quando a gente faz ações em comunidade, essas situações costumam chegar a ela. Só que ela não divulga, ela não conversa sobre isso. Porque é sigilo, né? Mas essas situações, as mulheres têm vergonha de falar. Elas não conversam. Inclusive, pra gente conseguir com que elas falem sobre esses assuntos, a gente faz uma roda de conversa, a nossa advogada relata os tipos de violência existentes, como eles funcionam, como procurar ajuda, e aí depois que a roda se encerra, geralmente essas mulheres que sofrem violências mais abruptas, assim, mais pesadas, elas chegam até ela e conversam. Mas de chegar até a gente pra pedir ajuda é difícil. Porque essas mulheres te veem, como pastor, elas te veem um canal de ajuda, né? Sim. Pra gente não é tanto assim, porque a gente não tem essa autoridade de pastoreado nem nada. Mas relacionado à violência já chegou. A gente indica portais dos quais elas podem recorrer, sim. Mas é muito difícil uma mulher sair dessas relações. Muito difícil. Então, a gente tem esse ponto de ajuda, esse step, mas a gente ainda não tem a estrutura para acolher essas mulheres de fato. Germana? Pô, é interessante, né? Você vê como que a mulher sofre, né? A mulher de rua, que tá em situação de rua, né? Agora eu tava analisando aqui, porque às vezes a gente passa, olha, né? Vê aquela pessoa ali, mas nem imagina tudo isso. Por isso que é Mulheres Invisíveis. Você vê? Boa. Então, é isso que eu tava analisando aqui. Passa despercebido, passa né? despercebido. A gente não para pra analisar. Você não para. Um assunto bom. Você não para, você tá passando ali naquele momento, você vê aquela mulher. E você não analisa isso, que ela tem essas necessidades. Olha a importância desse projeto, né? Então, assim, cara, é sensacional, né? Eu nunca parei pra analisar uma coisa desse tipo assim, né? Agora você vai começar a pensar assim e vai no profundo, né? Porque na verdade é assim, ó. Pegando o que você falou, na verdade o que acontece? A gente só vai atrás da informação quando a gente vai tocar no assunto. Ou quando é referente a nós. Que nem, por exemplo, a ideia é divulgar o seu trabalho. Sim, porque Mulheres Invisíveis, tem muita gente que não conhece. Né? É um trabalho que ela faz aí, é difícil. A gente sabe que é difícil, porque não é qualquer pessoa que vai chegando e vai se abrindo. Olha, né, tá acontecendo isso, eu tô apanhando, né, tô passando por dificuldades, né. A gente só vai atrás de procurar saber o que realmente está acontecendo quando isso vem e atinge a gente, quando chega próximo de nós. Esse dia que eu já tô aqui pensando que eu vou passar da mulher de rua e já vou ver com outro. Exato. A gente vai enxergar, agora a gente vai enxergar com uma outra visão, né? Mas eu queria perguntar pra Yandra, esse tempo que você já viveu várias situações atípicas, né? Situações de pessoas que têm o desejo de sair de rua, acho que é na maioria, né? A maioria quer sair. Sim. O projeto tem algum braço ou tem algum pensamento em estender um braço para ajudar essas mulheres a sair da rua? Então, o que mais chega pra gente em ações de rua são homens querendo sair. Mulher não vai sair, se ela tá em um relacionamento, ela não vai sair da rua sem o cônjuge, o querido. Né? Não sai, não pede. A gente tem sim planos para estender o projeto, só que é muito difícil, mas a gente indica canais para isso. Por exemplo, já chegaram casos de homens pedindo, pelo amor de Deus, chama alguma casa de recuperação e tudo mais, e a gente ligou. Chega na hora, não vai, né? É sempre assim. Mas a gente tem esses
contatos pra ligar e pra ter esse acolhimento. Mas de chegar pra gente mulher, não chega. Homem chega, mulher não. Que era pra ser diferente, né? Tô assustado. Não é? Porque assim, sendo uma mulher, né? As mulheres elas têm mais contato, né? Sim. E você, né? O pessoal que trabalha junto com você no projeto fala, não, vou lá conversar com elas, né? Exato. Mas é o contrário. Por que você acha que vem mais homens do que mulheres? Porque eu acredito que a gente tenha sido criada desde cedo pra ter uma dependência muito grande dos homens na nossa vida. Entendo. Então, por exemplo, se a gente vê presídio, filas de presídio, quantas mulheres estão presas e não são visitadas pelos seus maridos e quantos homens estão presos e são visitados todos os fins de semana por suas respectivas mulheres. É muito diferente essa relação de dependência que a gente tem em um relacionamento. E pra elas, eu acredito que tanto a droga quanto essa relação abusiva mesmo, que traz um quê de dependência, deixam elas de certa forma seguras, no modo mais estranho da palavra, de estar ali com aquele cara e estar ali em uma situação que não é confortável, mas é a situação de segurança que elas conhecem. Então elas acabam ficando por ali mesmo. E é muito triste mesmo. Mas a droga é um dos principais pontos, assim, na rua. O principal. É porque tem fácil acesso, não é? Você consegue enxergar nesse trabalho que você faz? Você conversa com essas pessoas. Existe um fundo espiritual nisso? Com certeza. Até assim, eu sou a única menina cristã do nosso projeto. As outras meninas são maravilhosas, mas esse projeto surgiu a partir de mim com o quê de defender essas mulheres. Mas depois a gente vai amadurecendo espiritualmente e as coisas vão se tornando diferentes. Esse que é espiritual com certeza existe. Os demônios estão sedentos ali por aquelas almas, para ceifar aquelas vidas, porque tá muito fácil. Ali é uma abertura gigante, elas não têm mais nada a perder. Então a droga tanto facilita esse acesso quanto essa abertura espiritual mesmo. Então uma coisa que eu penso muito em falar várias vezes com muitas pessoas é que a igreja pertence a esses lugares. A gente não pertence a estádios grandes, a gente não pertence só em campanhas, em eventos, a gente não pertence só em shows. A gente pertence onde tem esquecimento, onde tem batalhas profundas espirituais. A gente pertence onde as pessoas estão sofrendo. Então, tem um que é espiritual, a gente precisa de gente para trabalhar Aí anda pastora. Não. Vamos lá. O que você faria? Como assim? Pra resgatar essas pessoas? Que tipo de trabalho social, que tipo de... Além do que você já faz. Porque você hoje deixasse a Mulher Invisível e montasse a Igreja de Mulheres Invisíveis. O que você faria para poder... Então, é muito complexo, mas eu teria um espaço aberto para essas pessoas, mas o foco principal não dá para tirá-las da rua assim. Então, o que eu faria? Sugestão para as igrejas. Eu iria lá no Senado, por exemplo, a gente trabalha lá na 13 de maio aqui de Campinas, do centro. Iria lá constantemente, não só para entregar um alimento, que é o importante, com certeza, a gente tem que ter esse trabalho social, mas eu iria lá para entender, conhecer essas pessoas profundamente. Elas não vão sair da rua desse jeito. Você não vai chegar lá e a pessoa vai se converter. A gente tá com uma ideia muito ilusória do que como funciona esse mundo espiritual e mundo das drogas. Sim. A gente acha que a gente vai chegar lá, entregar uma marmita, a pessoa vai, não, vou citar Jesus e acabou. Não é. É um processo de libertação constante. Então, além desse espaço aberto que eu teria para receber essas pessoas, tomarem um banho, comer, conversarem como seres humanos, que elas devem ser tratadas assim, eu visitaria constantemente esses lugares, assim, não só pra gente fazer bonito, não pra gente fazer bonito na igreja, mas pra ter esse acompanhamento, porque as pessoas não vão se converter verdadeiramente de uma hora pra outra na rua. Pode acontecer um milagre, pode, mas esse processo é um processo grande, porque assim, você vai plantando, né? Você tá ali, se você consegue estar 2 vezes no mês, né? Ou na semana, né? Não, o mês tem 4 semanas. Uma vez por semana você estando lá e você começa a conviver com as mulheres que estão na rua, então você está plantando, né? É que nem você falou, não é da noite pro dia que a gente vai resolver o problema.
entendeu? Mas se a gente vai minando, né, vai começando a revestir essas pessoas que estão passando por esse momento, as pessoas vão vendo que tem solução, né? Tem pessoas, existem pessoas boas ainda, né? Com certeza. No nosso país, no planeta Terra, enfim, existem pessoas boas. É uma luta difícil? É uma luta difícil, a gente sabe que é, né? A gente entende. O ideal seria o quê? Que quem for assistir, né, governadores, senadores, enfim, pessoas que fazem parte desse mundo político aí, que eles comecem a ajudar esses projetos, né? Como tem o seu, deve ter vários outros projetos aí voltados para cuidar de mulheres, crianças, e tem que ter, né, esse espaço para elas poderem tomar um banho, se alimentar, higiene pessoal, enfim. É complexo, né? É bem complexo. Mano de rua é drogada, bêbada, e tem alguns que não tem nada. Sim. Só moram na rua, só foram abandonados e moram sem vício, sem nada. Você disse essas mulheres elas têm esse perfil de... Eu sou leigo. Mas eu vejo mulher na rua que bebe, mulher que se droga, como homem. O homem vai pra rua e vai porque bebe, droga. Dificilmente um morador de rua que não tem um vício. Sim. Mulher também é assim? Sim. Quando a gente começou o projeto, a gente foi investigar alguns outros projetos. E tinha um moço, nem lembro o nome dele, mas ele trabalhava em um ambulatório que atendia mulheres em situação de rua. Ele disse que pra você estar na rua e não usar droga é impossível. É impossível. Não tem como. Você tá no estado ali de pior que cachorro, pior que bicho. Então, assim, pra você não ter um escape na droga, é muito difícil. Então, assim, eu não vou dizer que são todas, né? Tem algumas exceções, principalmente pós-pandemia, que as pessoas perderam casa, perderam tudo. Mas, assim, estar na rua e não usar droga é quase impossível. Então, é um cenário muito comum, sim. 99%. Por aí, uns 99%. Tem algumas que não usam, estão lá porque, infelizmente, essas são a vida, né, delas, levaram elas a isso, infelizmente. Tem muitas mulheres que trabalham com prostituição também, que não usam drogas. Então, inclusive, tem um relato que a gente já ouviu de uma mulher que ela usava... Eu não sei se vocês vão entender o que é isso, mas é um OB, um absorvente interno, ela usava. Sim. E ela chegou a ficar, pra não ficar sem trabalhar, 1 semana com ele. Assim, isso é extremamente perigoso. Então, na rua tem muita coisa, tem muitas pessoas diferentes, muitas histórias diferentes, mas estar na rua sem usar drogas é impossível, assim. Tanto que várias delas hibernam. Não sei se vocês já viram mulheres dormindo na rua, assim, acabadas, porque elas estavam hibernando, assim, dias. Hibernam dias. Então, é bem complexo essa questão das drogas. Eu não sei muito sobre esse assunto em relação a drogas, mas pra lá, na rua, do pior dos piores é crack e afins, é isso. A gente já viu gente fumando crack lá, inclusive nas ações, mas é isso, não tem resposta, não tem pra onde você ir, entendeu? As pessoas, a gente tem a tendência de julgar muito essas pessoas, eu digo a gente cristão mesmo. Porque não vai trabalhar, não quer trabalhar, blá, 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 blá. Tá, mas vamos colocar um pouquinho o pé no chão, sabe? Vamos olhar um pouquinho pro lado dessa pessoa. Como que você vai conseguir um trabalho todo sujo, fedido, feio? Como que você vai conseguir um trabalho sem ter algum grau escolar? Ou se você tá tentando parar de usar drogas, ou... Não, é difícil, sabe? É difícil, você também não tem condução livre de custo. Você não tem onde tomar banho, você não tem um banheiro que você possa usar normalmente. Lá no centro fecharam os terminais centrais. Então, assim, é complexo. Tem uma coisa que a gente chama arquitetura hostil, que é quando os lugares são projetados
para espantar pessoas em situação de rua. Então, quando você vê aqueles bancos que tem aqueles pontinhos assim, de ferro, ou lugares que você pensa, nossa, poderia dormir aí, mas tá cheio de como que fala? Prego, coisas atrapalhando, ou banheiros fechados. Tudo que impede alguém de usar, a gente chama de arquitetura hostil, porque ela é construída para que pessoas em situação de rua não tenham um lugar confortável, não tenham acesso. Então, ao mesmo tempo que tem essa relação, nossa, o centro de Campinas está alargado, que bom que fecharam um terminal central, porque tinha muita pessoa em situação de rua por lá. A gente pensa, poxa, mas era o único lugar que eles conseguiam usar para fazer xixi e outras coisas. O único lugar que eles conseguiam escovar o dente. Então, assim, passar uma água no rosto, pentear o cabelo. Então, é complexo porque a gente olha para um lado de cidadão que tem a mordomia de ter tudo e tenta olhar para o lugar de uma pessoa que literalmente não tem nada. Se morrer hoje, ninguém sabe quem é. Eu creio que quem estiver assistindo essa entrevista, esse bate-papo nosso aqui, que está sendo muito bom, vai começar a ver as coisas de um modo diferente, né, Germano? As pessoas vão começar a olhar moradores de rua, principalmente mulheres também, de uma forma diferente. A gente entende que é complexo, é difícil, né? Porém não é impossível. Eu acredito que autoridades aí podem ajudar e tem como ajudar, né? Germano, você quer falar alguma coisa? A maioria, a gente já trabalhei bastante em projeto social, né? Já resgatando pessoas na rua, mas no caso trabalhei bastante com homens, né? A gente resgatando homens, né? Inclusive tive a oportunidade de fazer um trabalho junto com a Yandra. A gente fez um trabalho de sopa, né? A gente foi levar sopa no centro da cidade, né? Mas não foi tão a fundo quanto ela. Sim. Assim, mulher. Então, assim, o homem, a gente vê que a maioria deles já se apegou à rua, né? Já se apegou à rua. E alguns nem querem mais sair da rua, né? Ali já virou uma situação de conforto, uma zona de conforto. Você vê as mulheres dessa forma também? Ou você enxerga de alguma outra forma? Qual é o seu ponto de vista? Assim, pra gente nunca chegou uma mulher pedindo pra sair da rua, pra ser liberta dessa situação. Justamente porque eu acho que ele não se tornou confortável, mas é um cenário seguro, né? Igual eu tinha falado. Em comparação a homens, tem pouquíssimas mulheres em situação de rua. Muitos homens para poucas mulheres. Mas o que eu acho que acontece é que pelo que a gente vê, as mulheres elas estão tão subjugadas lá, tão largadas, tão entregues ao lixo que elas se enxergam assim. A gente vê muito disso. Elas não veem valor em si mesmas, não são consideradas dignas disso, de serem amadas, de serem cuidadas, de terem uma condição de vida melhor que aquelas, não enxergam essa possibilidade. Então eu acho que esse é um dos motivos por quais elas às vezes, né, têm a tendência a desistir e a ficar lá. Não estou dizendo que são todas, obviamente, porque, como eu disse, tem a questão da droga, tem a questão espiritual, tem a questão de ter um cônjuge ali, então é mais complexo. Inclusive, muitas delas querem ser mães, e são mães às vezes, né, na rua, mas não tem essa força, não tem essa oportunidade, não tem essa possibilidade de saída. Mas eu acho que a questão não é nem a questão interna em si, de você ter a força, a garra, é a possibilidade, é a oportunidade mesmo. Não tem. Então, para uma mulher ali é muito difícil, né? Eu já conheci algumas mulheres muito guerreiras que moravam nas ruas, conseguiram sair. Hoje tem uma casinha, sabe? Conseguiram alguma coisa e estão ali lutando constantemente. Isso eu acho que as mulheres têm muito mais que os homens, essa perspectiva de futuro, de lutar mesmo, dessa garra. Porém, ainda assim, eu acho mais difícil para a mulher conseguir sair da rua. Então, é uma dualidade, assim, é complexo. Então eu vejo que elas
elas não enxergam em si esse valor suficiente para terem a mais do que aquilo que elas têm ali no momento. Então, mesmo que elas tenham essa força, ainda assim o cenário corrói. É muito difícil. A mente se fechou. Eu acho que essa seria a palavra. Mas o vício, né? Eu acho que o vício também Fecha, é muito difícil, muito difícil. É complicado esse tipo de situação. E esse trabalho seu, você falou que vocês procuram as mulheres invisíveis. E como é que faz esse trabalho? Vocês vão até 3 de maio? Isso. Quantas vezes por semana? Então, a gente tenta, por conta das doações, a gente sobrevive de doações, a gente tenta ir uma vez a cada 2 meses e no outro mês que a gente não vai, a gente tenta ir numa comunidade. Então a gente intercala entre comunidades aqui de Campinas e mulheres em situação de rua. Por exemplo, aqui em março, agora a gente foi na Jardim no Osiel, no Monte Cristo. Sim. Aí, esse mês de abril, a gente vai na rua. Porque, infelizmente, somos um projeto independente que não tem tanto apoio assim. Então, pra gente conseguir fazer uma ação toda semana é complicado. Mas dentro do Osiel tem então, pessoas que moram, que têm casa e precisam dessa solução. Sim, absorvente é muito caro. A gente leva kit de higiene, geralmente, nas ações. Então, a gente leva absorvente, a gente leva papel higiênico, a gente leva escova e pasta de dente, a gente leva sabonete. Porque essas coisas pra gente não é nada, mas pra essas mulheres, às vezes é tudo. Absorvente é caro. É caro. Deixa eu só te fazer uma pergunta referente ao que você tá falando. Para vocês levarem todo esse material, como é que vocês fazem para comprar, para adquirir? Pessoas que doam, vocês compram no próprio bolso de vocês? Como é que faz? Da onde que vem essas doações? Então, elas vêm tanto de pessoas que já conhecem o nosso projeto e elas entregam os itens físicos pra gente. A gente combina um local de entrega e elas entregam pra gente. E tanto pelo nosso Pix mesmo. A gente divulga nas redes sociais para conseguir essas doações em dinheiro. E a gente compra em atacados as coisas, monta os kits e depois das ações a gente posta uma prestação de contas para as pessoas saberem para onde o dinheiro delas que elas estão doando tá indo. Então, para quem quiser, mulheresinvisíveis.mi@gmail.com, nosso Pix. Pra quem tá assistindo aí, autoridades que vão assistir essa entrevista aqui, ó, tá dado um recado aí. Ajudem mais o projeto social aí que eles estão precisando, elas estão precisando, né? Pra gente melhorar a vida desse pessoal que mora na rua, principalmente mulheres, né? Que é desumano, né? Em qualquer... não importa sexo, um homem ou uma mulher, é desumano, é degradante, né? Chegar nesse ponto aí, mas é um trabalho muito bonito que você faz, né? Germano, quer perguntar? Uma coisa que eu tô percebendo também, não é só o centro, né? Você vai nas comunidades também. Porque a gente olha, quando a gente fala pessoas em situação de rua, a gente olha pro centro da cidade. Sim. A gente olha lá pra catedral lá no centro, pro terminal. Mas as comunidades é onde mais tem, onde fica mais visível. Mas e as comunidades? Né? Você falou aí que vocês fizeram no Monte Cristo, no Ziel, mas assim, pensando aqui comigo, você imagine só, né? Elas são só elas fazendo esse trabalho, então elas não conseguem estar em todo lugar. Mas você imagine só, Campinas é gigante, né? Vocês já pensaram em tá distribuindo isso daí, tá aumentando como se diz assim, trazendo pessoas para dentro desse projeto para expandir? Olha, esse é um tópico sensível. Como que é aquele versículo? Até a colheita é grande, os ceifeiros são poucos, tipo isso? É bem por aí. É muito difícil conseguir pessoas responsáveis para atuar no projeto. A gente já tentou várias vezes, várias pessoas já entraram. E é muito difícil. Por quê? Porque exige tempo, exige responsabilidade e você tem que saber que você não vai receber nada em troca. Talvez seu nome nem seja divulgado. Então, assim, é difícil você fazer algo que você não receba algum reconhecimento para. Então, a gente já tentou sim. Inclusive, quem quiser se voluntariar, estamos precisando de pessoas para cuidar das nossas redes sociais, porque eu não sei cuidar disso.
Não sabe, não tem É tempo. difícil. Eu não tenho tempo também. Então é muito difícil a gente conseguir pessoas para atuarem dentro do projeto e a gente conseguir expandir essa área de atuação. Mas a gente sempre se junta com outros projetos, né? Essa ação do Monte Cristo foi com a CUFA Campinas, maravilhosos, são assim, Certo. muito maravilhosos mesmo. Então, eles já atuam na comunidade. Então, a gente sempre procura, assim, um grupo que já trabalha com isso. A gente foi pro Bassoli ano passado também. Todas as comunidades Itaiú, a gente já foi com outros grupos também. Porque ele já tem mais pessoas trabalhando. Então a gente é um grupo de 4 meninas, 5 meninas, eu acho. Então, assim, é complicado, é difícil. Todas trabalham, todas estudam. Então é complicado. Mas eu tenho muita vontade de expandir o projeto, sim, né? Com voluntários responsáveis, pra gente ter uma maior atuação nesses lugares, não só no centro de Campinas, como nessas comunidades também. Porque as demandas de comunidade e da rua são diferentes, elas são distintas. Na rua você vai lidar com pessoas na extrema miséria. Na comunidade, nem tanto, mas as demandas são diferentes. Vem mais mulheres, igual a gente falou, de violência doméstica. Vem mais mulheres conversando sobre violência sexual também. É mais complexo lá e a gente consegue conversar sobre isso. A gente tenta sempre levar médicos, profissionais da saúde para explicar também sobre uso de preservativo, sobre coisas que são tão básicas, mas que não tem acesso. O Brasil é decadente nessas questões de educação. Então, a gente explica também, olha, violência doméstica não é só o cara te bater. Também se ele for abusivo, se ele falar tal coisa, se ele forçar alguma coisa mesmo você sendo casada, também tem que pensar sobre coisas que a gente é ensinado a não pensar. Então Sim. a gente tenta levar o basiquíssimo. O kit é super básico de higiene, é o que a gente consegue oferecer, mas é super básico. Mas a gente não pensa que, tipo assim, em Campinas tem comunidades que não têm acesso a saneamento básico, assim, ou comunidades rurais que não tem banheiro, tem uma fossa. Então são coisas muito complexas pra gente resolver a questão da desigualdade social, da pobreza menstrual, da falta de recursos. A gente tem que partir de tão antes, né, muito mais profundo. Então a gente não consegue fazer isso sozinha. Então Certo. o kit de higiene, ele é a porta de entrada. A gente leva o kit pra conseguir falar sobre outras coisas, além da pauta da pobreza menstrual. Então a gente tem aquela abertura sobre diversos outros assuntos. Então é bem legal, é gratificante estar Sim, nessas ações, mas sim. você meio que carrega assim umas coisas que você fica, nossa, a realidade das pessoas são muito diferentes da minha. Eu aprendi uma coisa desde que eu comecei a ter o projeto, que é toda vez que eu tô na minha cama, assim, eu falo, nossa Deus, tô na minha cama tão gostosa, assim, no meu travesseiro, na minha casa, não tá chovendo dentro da minha casa, eu não tô tomando chuva, meus pais não tão passando fome, sabe? E isso não é uma coisa pra deixar a gente só confortável e grato à bondade de Deus, mas falando, tá, eu tenho isso aí, mas o que eu tô fazendo pros outros que não tem? Então, eu tenho, mas eu tô dividindo. Então, assim, leva a gente a pensar mesmo. É fazer o bem sem olhar a quem. Pastor Carlos? Eu tenho um presidente, uma pessoa, eu queria até citar o nome, mas não me vem na cabeça agora, que ele um dia encontrou um quadro do Senhor Jesus, todo ensanguentado, escrito assim, eu fiz isso por você, o que você está fazendo por mim? E a gente, Forte. Entendeu? Porque a gente sabe que é um trabalho difícil, né? Tentar expandir pessoas para estar disposto a estar encarando esse tipo de situação também é difícil, porque tem pessoas que, não, vamos lá, eu quero ajudar, não sei o que. Tem gente que vem só no oba-oba, né? Aí vamos supor, vai numa comunidade, né? Que nem vocês foram lá no museu lá. E aí a pessoa já vê que a realidade é totalmente diferente, né? É porque são dois mundos diferentes, Sim. né? É que nem você falou. Ai, Deus, obrigado que eu tô na minha casa, não sei o que, tô na minha cama. Mas tem pessoas que tá dormindo no chão duro, entendeu? Tomando chuva, passando frio, passando fome, né? Correndo risco de vida. É tudo, né?
Pastor Carlos, quer falar alguma coisa? Eu queria me bateu uma curiosidade de saber como foi esse trabalho no Zéu. Você foi numa escola, vocês fecharam algum salão? Foi numa escola. A gente fez, eu não lembro o nome da escola agora. Mas foi numa escola que eles abriram pra gente, né? E pra CUFA também. Foi bem legal, foram acho que mais por volta de 200 mulheres, assim. A Ponte Preta, inclusive, nos ajudou muito. Eles ajudaram a gente na ação com doações, com brinquedos para as crianças, porque sempre é muito criança. Então, foi bem legal. A gente teve esse papo sobre saúde da mulher, sobre... Eram médicos? Foram médicos, Foram médicas, na verdade. Eu ia falar isso agora. Não pode ir homem? Pode, com certeza pode. Me chamou a atenção. Eu acho... Na verdade, poucos homens participam, viu? Assim, é bem difícil conseguir homens que queiram participar. Mas foram médicas mulheres, elas conversaram com as mulheres sobre saúde da mulher, coisas do tipo. Também teve uma roda de conversa jurídica também, para tirar as dúvidas das mulheres. E teve a entrega dos kits, teve brincadeiras com as crianças, foi bem legal. Foi bastante gente, mas foi bem legal. Geralmente quando eu trabalho assim vai bastante gente, né? O que eu quero... O próximo agora vai ser? A próxima ação a gente ainda tá planejando, mas provavelmente vai ser em abril. Fiquem em alerta no nosso Instagram, que a gente sempre divulga. Era isso que eu ia falar pra você, olha. O projeto Libertando Almas, ele se dispõe a estar ajudando vocês, né? Com a permissão do Germano, com a permissão do Pastor Carlos, né? A gente vai montar uma equipe aí pra estar ajudando vocês aí nesse trabalho, que é gratificante. É o que eu falo, é fazer o bem sem olhar a quem, né? Não é pra se engrandecer, não é pra gente crescer. A gente sai do trono, coloca Deus no trono. Entendeu? É o Espírito Santo que vai estar junto conosco, nós vamos estar lá junto com vocês, né? Desenvolvendo esse trabalho. Enquanto vocês conversam com mulheres, provavelmente vai ter homens lá que vai querer estar conversando conosco, né? A gente, como é que eu posso dizer? Nós vamos caminhar junto com vocês nesse projeto aí, né, para fortalecer o projeto. Autoridades aí que vão assistir essa gravação, essa entrevista aqui, ajudem, né? Ajudem, porque é difícil. Nós sabemos que é difícil manter um projeto sem ajuda. Sim. Né? Eu acredito que para as autoridades, né, principalmente de Campinas aqui, é uma coisa tão, que nem você falou, é simples, ao mesmo tempo se torna difícil, porque eles restringem, né, das pessoas chegarem a ter conhecimento, que nem você falou que a moça ficou uma semana com um OB, né? Isso aí é prejudicial, entendeu? A gente sabe que né? Você quer falar alguma coisa, Germana? Cara, você sabe que eu fiquei impactado, sabe? Eu fiquei muito impactado com isso aí. Minhas filhas já acompanharam, né? Sim. Ela nesse projeto. Eu acho que é digno da gente incentivar os nossos filhos a participar de projetos, né? Isso aí é a igreja indo pra rua. Isso é a igreja indo pra rua. Isso aí é a verdadeira obra de Cristo, né? É o amor, né? Sim. Então, assim... Amor ao próximo. Amor ao próximo. Então, o projeto Mulheres Invisíveis é a essência da obra, né? É a essência, porque, assim, é Cristo chegando na mulher fragilizada, né? Através da Yandra, né? Mesmo que as outras meninas não sejam cristãs, mas estão ali junto, estão fazendo. É um canal. Então, assim, falo aqui, incentive seus filhos. Minhas filhas vão com ela, né? Eu tenho uma filha de 11 e uma filha de 9 anos. Sim. E vão sem medo. Não tenho medo nenhum de deixar ir, né? Porque eu sei que eu sei da credibilidade do trabalho, né? E muito feliz com isso aí. Enquanto a igreja for protagonista do evangelho, não vai haver salvação. É. Quando o pastor estiver olhando para a igreja e não para Cristo,
não vai haver salvação. Agora, quando o pastor começar a olhar para Cristo, deixar a igreja como pano de fundo, aí vem a salvação, aí vem a diferença. Exato. Isso é uma coisa é um pensamento muito recorrente, porque no Brasil tá tudo tão polarizado. Não, porque ele é petista, ele é bolsonarista, ele é não sei o que, se faz uma ação em comunidade, tal, porque esse povo que tá fazendo, que tá lutando pra essas pessoas são esquerdistas. Não, porque esse povo, blá, blá, blá. Então, gente, por exemplo, partidos políticos de esquerda que estão indo nas comunidades panqueira aqui de Campinas, de São Paulo, do Rio de Janeiro, eles estão fazendo o nosso trabalho. Eles estão fazendo o trabalho que a igreja deveria estar fazendo. Então, a gente se tornou uma igreja tão bitolada, tão mesquinha, tão mimizenta, que a gente não toma esses espaços e reclama de quem faz. Então, por isso eu já fui chamada de várias coisas, né? Porque é isso, meu. A gente tá saindo desses lugares da onde Jesus chamou a gente pra estar, né? As comunidades que as pessoas estão, sim, com armas, a comunidade que as pessoas estão passando fome, a comunidade que as pessoas não têm acesso a nada, a água, a comida, a educação, e as pessoas que vão te xingar mesmo, é ali que a gente tem que estar. Então, assim, é o lugar que as pessoas são esquecidas, que as pessoas são marginalizadas. As pautas sociais, elas pertencem, sim, à igreja. As pautas de violência, de machismo, de racismo, tudo isso pertence, sim, à igreja. Enquanto a gente parar de tomar partido nisso, outras pessoas vão. E aí a gente começa a se abster dessas pautas e xingar quem faz. Então a gente começou a polarizar tudo de um jeito tão doentio que quem tá lá na frente batendo no peito falando não, é saúde pública, políticas públicas devem ser feitas, devem ser tal coisa tem que ser feita desse jeito, tal coisa tem que ser feita desse jeito pra atingir essas pessoas minorias, né, essas minorias da nossa sociedade brasileira. A gente fala, não, mas esse aí é de tal partido, esse aí blá. Meu, é muito cansativo isso, é muito feio. A gente tá fazendo papel de criança birrenta. Então o meu convite, pra mim também, porque eu tô longe de espalhar o evangelho da forma que ele deve ser espalhado. Mas o evangelho é simples, entendeu? O evangelho é isso, é você pegar as pessoas no colo, assim. E eu fico pensando, por exemplo, no que a gente tem se tornado, né? Não sei se vocês já ouviram aquela música do Evangelho de Fariseus, que saiu um tempo atrás, de que a gente tem feito só pelos nossos, de que a gente faz eventos pra nós mesmos, que a gente estoca o maná para nós mesmos. É isso mesmo, entendeu? A gente tem feito isso. Eu fico pensando, se essas pessoas que estão tão xingando assim, falando que que justiça social de fato é só papo de esquerdista, se uma pessoa em situação de rua pedisse oração, ela oraria? A gente oraria pra uma pessoa que tá suja, fedendo, pedisse um abraço? E aí? O que Jesus faria? Mas é o que a gente faria? Então, isso me cansa de um jeito, sabe? De ouvir que o que a gente não pertence a esses lugares, mas que a gente pertence, sim. A Igreja de Cristo pertence, sim. Pastores, missionários, ministros de louvor, a gente tem que sair um pouco desses cargos, colocar o pé no chão e falar, somos todos discípulos de Cristo, pronto, acabou. E você não precisa ser missionário na África para ser missionário. Você não precisa ir no Haiti para fazer missão. Você precisa estar aqui também. Entendeu? Então você precisa ver que as pessoas existem. Então começa por aí, é um passo, né? A gente acha que a gente vai acender, vai criar um santo aqui na frente, vai criar asa, tudo que a gente vai lá na África e abraçou crianças que estavam passando fome. Mas aí a gente sai na rua, no centro, e aí as pessoas falam, nossa, você tem um copo de água, vai trabalhar, seu vagabundo. Então, Jesus não era assim. Bom, o que eu quero falar é o seguinte, o projeto Libertando Almas, ele está aí de portas abertas para ajudar vocês no projeto Mulheres Invisíveis, junto com a Igreja Global, a Igreja Quadrangular, né? Nós estamos caminhando para o final da nossa entrevista. Foi um prazer ter você aqui, né? Esclareceu bastante dúvidas, né? Para quem for assistir, procurar saber, se informar. Você quer deixar o telefone, Instagram? Nosso Instagram é @m.invisíveis. O número pode ser 19 98 17 90 475.
É isso aí. Pastor Carlos, considerações finais. Eu agradecer por estar aqui com todos aqui, em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos. Lembrando que a Igreja Global fica em frente ao Banco do Brasil, do Ouro Verde, em Campinas. Os cultos são as quarta-feiras às 3 da tarde, às 8 horas da noite, às sextas às 3 da tarde, às 8 horas e aos domingos às 8h30. Irmão Germana. Sensacional, né? Sabe que são coisas que edificam a gente, né? A gente vê uma jovem trabalhando para Cristo, muito bom. Você que puder ajudar, ajude, parabéns. Não pare, continue. Deus vai estar sempre com você, tá? Amém? Amém. Muito obrigado. Agradeço. Bom, queria agradecer a todos aí, a irmã Yandra, ter tirado seu tempo aí, né? Que é difícil, né? Que é muito corrido, né? Agradecer ao pastor Germano, ao pastor Carlos, agradecer ao pessoal que vai estar assistindo o projeto, que vai se identificar com o projeto Libertando Almas, né? Nós estamos aqui de portas abertas para ouvir testemunhos, pessoas que trabalham com na parte social aí, querendo ajudar o seu próximo, né? Que o projeto em si, ele é voltado para isso, né? Eu creio que muita gente vai se identificar com o projeto, com o seu testemunho, com a sua entrevista que você deu aí, relatando, né, as dificuldades, né, que todo o projeto passa, né? Nós bem sabemos disso, né? Estamos de portas abertas aí para poder ajudar da melhor forma possível, né? Quero agradecer a todos aí e até uma próxima. Fiquem com Deus, forte abraço, Deus abençoe a todos. Amém? Amém. Esse testemunho foi forte, né? Então, se ele tocou sua vida, deixe seu comentário. Também se torne um libertador, compartilhando esse vídeo com seus amigos e grupos. E não esquece de deixar seu joinha no vídeo, que é muito importante para alcançar mais vidas. Estaremos de volta no próximo sábado, às 11 horas da manhã, se assim Deus nos permitir. Esse é o projeto Libertando Almas. Que Deus te abençoe e até lá. Libertando almas pra glória.